no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 42, como o pastor John já adiantou hoje no culto da manhã, que seria a mensagem, o texto de hoje. De manhã, nós vimos esse Deus poderoso que conduz a história. Ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo acontece de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E em novembro, no retiro de casais, lá em Teresópolis, ainda não tinha começado o retiro, a equipe vai uns dias antes, né? E eu sentei com o bispo lá e nós gastamos algumas poucas horas conversando sobre programação. Depois o João também chegou, ele também conversou com o João, e aí ele marcou uma reunião para o dia 26. E aí, uns dias antes, no culto de Natal, ele foi e falou comigo assim na saída: irmão, não esquece da reunião do dia 26, para a gente ver toda a programação desse ano. E falou assim para mim, eu gosto de usar a frase, ele me falou quem é o pastor, eu não vou lembrar agora o nome, de que eu planejo o ano inteiro e adoro que Deus venha e mexa no meu planejamento todinho, desarrume todo o meu planejamento. Dia 26 nós passamos aqui a manhã toda, a parte da tarde, já fomos almoçar tarde, a reunião continuou na hora do almoço, passamos o dia inteiro planejando esse ano, e Deus veio soberano e mudou toda a agenda da igreja. Que isso seja para a glória do nome dele, com certeza é. E é sobre esse Deus que a gente vai falar, que já foi falado hoje de manhã e que vamos falar agora também. Isaías, capítulo 42, nós vamos fazer a leitura apenas dos versos de 1 a 9. E o texto diz assim: eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e é tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas,
Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, em nome de Jesus, também te damos graças pela Tua palavra, Senhor. Ao lê-la, ouvimos o Senhor falando conosco, mas queremos mais, Senhor. Então, sê conosco, nos abençoe na exposição. Que Cristo, Senhor, apareça, que a sua glória resplandeça e que sua igreja seja edificada, Senhor, glorificando o teu nome, do início ao fim, em nome de Jesus. Amém. Já há algum tempo, o mundo vem promovendo o seu desenvolvimento e organização empresarial, o avanço das empresas em tecnologia, informação e etc. Eles se utilizam de programas com nomes próprios, GQT, Gestão de Qualidade Total, ISO 9000, ISO 9001, 14000. E quando a mensagem de final de ano foi sobre revitalização, por acaso eu lembrei desse GQT, porque eu, quando fui ferroviário, eu fiz um curso de GQT, de Gestão de Qualidade Total. E eu lembrei que a pessoa que nos instruiu no curso, ele contou um pouco da história, e ele falava de uma discussão que tinha, se era criado por americano, por japonês. Aí dizia que no evento da bomba de Hiroshima e de Nagasaki, que arrasou com o Japão, que foi usado esse programa para o restabelecimento da cidade, para revitalizar a cidade. O país, na verdade, foi afetado. E eu fiquei pensando sobre isso, porque ao ler o livro de Isaías, o que a gente vê é o povo como o Japão, arrasado, devastado, morto, que aos olhos do homem parece impossível a restauração, a revitalização. A gente viu pela manhã que, na verdade, não é um problema só daquele povo que Deus havia separado para ele, mas é um estado da humanidade, e a gente vê isso desde Gênesis 3, desde a queda. É o estado da humanidade. Então, na verdade, o que o profeta Isaías faz é denunciar o pecado do povo, é chamar o povo ao arrependimento. Ele anuncia o juízo, mas a partir do capítulo 40, ele também vai anunciar a boa nova, o Messias, aquele que iria restaurar, aquele que tinha a condição de revitalizar o estado do povo de Deus. Na verdade, o capítulo 42 é o início da série dos Cânticos de Isaías,
E a proposta, na verdade, é a gente acompanhar cada domingo um cântico desse. E esse primeiro cântico ele é direcionado de forma universal a todos os povos. A gente viu que no encerramento do capítulo 41, hoje pela manhã, Deus fala a todos. Eles tinham seus deuses, eles tinham os seus ídolos. Deus faz uma convocação para que eles os apresente e para que eles façam alguma coisa, que eles predissessem um futuro, que eles confirmassem isso de alguma forma, que eles fizessem o bem ou o mal, mas que eles atestassem que eles eram Deus, chamando as nações. E como eles não apresentaram esses deuses, seus ídolos nada fazem, o capítulo 42, Deus começa apresentando: já que vocês não apresentam os seus, eu vou apresentar o meu. Eu vou apresentar quem eu sou, o que eu faço, como ele opera. Então, o texto, a gente pode dividir ele em dois grandes blocos. Para quem gosta de anotar, dos versos de 1 a 4, o anúncio e a obra do servo. Dos versos de 5 a 9, a revelação da sua comissão, do que ele vai fazer. Então, nós vimos que o Deus revelado hoje pela manhã em Isaías 41, que é o Criador e condutor de toda a história, que convocou esse povo para si. O povo recusou, preferiu se aliançar a outras nações, confiar a sua esperança em outras nações, a sua segurança em outras nações, nações estrangeiras, e, por consequência, seus deuses e ídolos, recebe de Deus como fidelidade a promessa, lá em Isaías 41, 10, 13 e 14, a seguinte resposta: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, porque eu sou o teu Deus. Te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Apesar do povo, Deus é fiel. E Deus é fiel e Deus traz. Nesses dois blocos, dividido o texto, o mesmo Deus, glorioso, poderoso, que está conduzindo a história, agora apresentando o Redentor, o Santo de Israel. Quem seria ele? O seu servo. E ele começa assim no verso 1: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Deus anuncia o seu servo tecendo algumas considerações necessárias, em contraste com a idolatria que foi narrada no texto anterior. Idolatria essa vivida pelo seu povo.
De novo, Deus manda eles apresentarem os seus deuses, os seus ídolos, e que eles fizessem alguma coisa. Eles não fizeram nada. Então Deus apresenta: eis aqui o meu servo. Então esse povo idólatra, a esse povo o Senhor está fazendo questão de apresentar que Ele enviaria, em contraste com os ídolos, os quais ao povo havia se rendido, aquele que de fato seria o Redentor. E afirma que a quem eu sustenho, a quem com firmeza eu vou manter. E na verdade o que Deus está dizendo é que esse servo que Ele está enviando, ele vai cumprir a sua missão, porque o sucesso dessa obra pertence ao próprio Deus. O sucesso da obra não pertence a homem nenhum. O sucesso de trazer o homem à vida pertence a Deus, de revitalizar pertence a Deus. E a garantia é que pus nele meu espírito. Se nós voltarmos lá em Isaías 41:7, olha que Deus havia dito em 41:7: assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo: da soldadura está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Deus está falando sobre o servo que eu estou apresentando. Sobre ele eu pus o meu espírito. Em contraste com o ídolo, ele é vivo. Ele promulgará o direito aos gentios. Este servo é que vai ter o poder de dizer do direito, que no direito a gente chama isso de jurisdição. Ele anunciará a salvação e, por consequência, a salvação, como se dá o processo, do caminho para se livrar da condenação. Essa mensagem será anunciada para fora, aos gentios. É uma mensagem universal, é uma mensagem que vai alcançar a todos os povos. E essa mensagem de justiça, ela tem um caráter de um benefício que é constante e permanente para os que dela se apoderam. Não é uma mensagem que pode ser modificada pela ação do tempo, pelos costumes culturais ou religiosos. Os ídolos, eles mudam. Esse ídolo não funciona, vamos trocar, vamos fazer outro ídolo. Esse Deus não funciona, chama outro Deus. Não. A obra desse servo, ela permanece para sempre. A justiça, a ideia principal da obra do servo, porque a justiça é ele próprio, onde o julgamento é através do justo juiz, de acordo com uma lei perfeita que não pode ser contrariada, é observada por esse servo e anunciada por esse servo, ensinada por esse servo e plantada no coração daqueles que a recebem. Mas como ele fará isso? O verso 2 vai dizer que ele não clamará, ele não levantará a sua voz com o propósito de calar outros. Ainda hoje a gente ouve outras vozes. Há muitas vozes pelo mundo, falando muitas coisas, mas nenhuma delas conduz à salvação. Nenhuma delas te leva ao reto caminho. Nenhuma delas te leva ao único caminho. Ele não gritará, e aqui quer dar a ideia de chegar assustando com um grito. Ele não fará ouvir a sua voz em praça.
ele não busca autopromoção. Muito pelo contrário, esse servo do Senhor é alguém distinto que executa a sua obra sem ostentação, de maneira altruísta, sem autopromoção. É um servo humilde. Ele não vem na pessoa de um guerreiro como se imaginava, que liberta o povo de um cativeiro político, e sim de um cativeiro de morte produzida pelo pecado. Esse é o grande problema do homem. Como dito hoje de manhã, passou o império assírio, persa, medo-persa, império romano, e a igreja permanece. Políticos passam, a igreja permanece. Fruto da obra do servo. Mas ele também não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, ele promulgará o direito. O propósito da obra não é esmagar quem já está moído, nem apagar aquele que está moribundo espiritualmente. O propósito é revitalizar, é dar vida. É ao contrário, ele vai levantar o abatido, ele vai vivificar o apagado. Ele não trata o pecador com o devido merecimento, ao contrário, ele é misericordioso, cheio de amor e graça. E apesar de nós, apesar da humanidade, ele não desanimará, verso 4, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Diferentemente dos demais homens, a quem ele vem restaurar a vida, ele mesmo não desanimará, e nem se deixará quebrar, até cumprir todo o plano estabelecido por Deus que o enviou. Isso, apesar da sua humanidade, está sujeito às mesmas pressões, tentações dos homens. Ele cumprirá, ele é fiel. Então, essa primeira parte, ela encerra nos mostrando que esse servo, enviado por Deus, com o seu espírito, ele é manso, ele é humilde, ele levanta o abatido, ele dá vida ao morto espiritual e ele cumpre fielmente a sua obra. Esse é o servo. Mas, a partir do verso 5, a gente vai ver a revelação da comissão. A gente vai ver 3 aspectos aqui do Deus que está enviando o servo. E o primeiro aspecto é o Deus Criador. Porque ele diz assim no verso 5: assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Novamente o profeta Isaías está trazendo à audiência a identidade de Deus, que estabelece e executa todas as coisas. Assim como o próprio Deus se apresenta lá em Isaías 40, depois, se vocês quiserem anotar, em Isaías 40, 12, de 12 a 26, eu vou voltar só para ler o início, de 12 a 26, ele diz assim: quem
na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu a terça parte de um éfa do pó da terra e pesou os montes em romana ou em outeiros, e ele vai perguntando quem. Aí no final, no verso 26, ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. A quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual, diz o santo, no verso 23. Então ele é incomparável. E Isaías está trazendo novamente esse Deus Criador. Não é só o ato de criar e doar a vida, mas esse Senhor, Ele sustenta toda a sua criação até o dia de hoje. Todas aquelas determinações nos atos criacionais lá de Gênesis 1, elas permanecem funcionando conforme estabelecidos. Dia, noite, as estações, o plantar, o colher, o nascer, o morrer, é claro, depois da queda. Esse é o aspecto revelado do Deus Criador. É o Deus que está dando a grande comissão ao seu servo. Mas tem o Deus do servo, que é os versos 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luzes para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Ele promove a salvação, dá vida aos que jazem em trevas, faz aliança universal, no sentido de alcançar todos os povos e não todas as pessoas. Estabelece entre ele e seu povo o mediador, que é o seu servo, mostrando que não há outra forma de participar desta aliança, pois o servo será o único mediador. E vemos nos versos 8 e 9 o Deus Criador e condutor da história, aquele mesmo que nós vimos na parte da manhã. E ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. A sua glória o Senhor não divide com ninguém, e é manifestada não só por tudo que Ele fez, nem só por tudo que Ele predisse e se cumpriu, mas por sua presença junto ao seu povo. E ele finaliza afirmando, novamente em contraste com os outros ídolos, com os deuses, que Ele é Senhor, autor e condutor de toda a história. Somente Ele tem o conhecimento, não só de todo o passado, mas de todo o futuro, porque é escrito por Ele, será cumprido da forma como Ele quiser. Mas o que isso teria a ver conosco hoje?
com a gente, tão distante daquele tempo. É que a profecia se cumpriu. E se cumpriu integralmente. E o Senhor Jesus veio, e glória a Deus por isso. Assim como prometido, Jesus nasce de maneira humilde, sem ostentação, vive sem ostentação, de maneira altruísta e sem autopromoção. É nele em quem Deus se compraz, confirmado por 2 eventos nos evangelhos. A gente pode ver na cena do seu batismo, em Mateus 3,17, e em Mateus 17,5, na transfiguração, onde Deus diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração, no evento da transfiguração em Mateus 17, Deus ainda diz o seguinte: a ele ouvi, a ele ouvi, porque é este servo que está trazendo toda a justiça de Deus, é ele que está trazendo o direito, é ele que está trazendo a lei, mas é ele que está trazendo a salvação nele, por meio dele. Em Mateus 12, abra aí comigo, vamos em Mateus 12, vamos ler esse texto. Em Mateus 12, naquele episódio de um sábado, Jesus na sinagoga, ele é provocado sobre a questão de curar no sábado, e ali tinha um homem com a mão ressequida, e ele chama o homem, ele explica, ele entrega a lei, a interpretação correta da lei, cura o homem, e dos versos 15 em diante é dito assim: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-los, porém, que não expusesse a publicidade. Ele não buscava autopromoção. E o texto continua: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá sua voz nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Promessa cumprida na pessoa do Senhor Jesus. Ele é quem chama os cansados, os sobrecarregados para o descanso. Mateus 11, de 28 a 30, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Ele traz perdão, saúde espiritual, a paz que excede a todo entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Assim, por meio de Jesus Cristo, o único mediador da nova aliança, aliança ao qual nós participamos da celebração hoje pela manhã, revivendo a cena onde ele estabelece a nova aliança no seu sangue. Onde, por meio dela, mas, assim como ele foi enviado, ele veio, cumpre integralmente a sua obra, mas ele envia também a sua igreja. Em Mateus 28,
na grande comissão. Abra aí, Mateus 28. A partir do verso 18, Jesus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Este é o servo enviado de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A mensagem de Isaías era para todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele veio promulgar o direito, ele veio entregar a sua justiça, plantar a sua justiça. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como ele foi enviado, ele nos envia, ele envia a sua igreja. E para isso, a todos quanto eles chamam e ouvem a sua voz, ele também sustenta da mesma forma como foi sustentado pelo Pai e predito conforme o profeta que nós acabamos de ler. E ele mesmo diz que ele iria e enviaria o seu Espírito, que ele não nos deixaria só. E hoje a igreja tem o seu Espírito para ir e continuar a obra que ele iniciou, que ele plantou, o servo do Senhor. Então nós vemos um quadro inicial em Isaías das nações distantes de Deus, um povo de Deus apático. Deus envia o seu servo, põe seu Espírito sobre ele, sustenta, ele cumpre a sua obra. O servo vem, cumpre a sua obra. Temos nações distantes de Deus, uma igreja tímida, apática. Não falo nós, vila, falo igreja. Mas Jesus nos envia, ele dá do seu Espírito, ele nos sustenta para que a sua obra também seja cumprida. Esse é o quadro. Então a pergunta é: o que uma igreja precisa para ser permanentemente revitalizada? Ela precisa ser alimentada pelo pão da vida, beber da fonte de água viva, estar enxertada na videira verdadeira, seguir a voz do bom pastor e ser uma serva fiel do Senhor, que carrega do seu Santo Espírito. Amém? Que a gente possa cumprir fielmente essa tarefa de vivermos vivificados, revitalizados permanentemente pelo seu Santo Espírito, como povo dependente, conscientemente dependente
da graça de Deus, para simplesmente glorificarmos o seu santo nome em meio a esse mundo que está aí fora das quatro paredes, a qual Ele nos enviou. É fácil ser igreja dentro da igreja. É fácil nós amarmos os nossos irmãos. Mas a gente precisa não esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega, que está lá fora. Nós temos que ter o mesmo olhar misericordioso, de amor, e comunicar com a mesma graça a salvação que há no servo do Senhor. Amém? Vamos orar?